arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. E pra cima de mim, pra cima de Moaja, né, mané? Seguiremos em marcha até que todos sejamos livres. Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste. Nunca se deve concordar em rastejar quando se tem o ímpeto de voar. Esta frase é de Helen Keller, primeira mulher surdo-cega a ter um bacharelado. Ela foi uma ativista social e hoje dá o nome ao nosso coletivo. Helen Keller, coletivo feminista de mulheres com deficiência. Olá, bem-vindo à Trilha 4, Política Feminista e as Estratégias de Luta e Auto-Organização das Mulheres. A ideia nessa trilha é que a gente possa refletir um pouco sobre os princípios que orientam uma política feminista e a partir disso a gente possa pensar nos nossos movimentos e nas estratégias de luta que a gente está tendo local e nacionalmente. Aqui na plataforma a gente vai focar na troca entre os coletivos, então pensar como a gente está levando esses princípios feministas para as nossas ações e para as nossas articulações locais e como a gente pode aprender umas com as outras. A partir do feminismo, a gente propõe uma reflexão crítica sobre a sociedade e, ao mesmo tempo, a partir dele, a gente está propondo uma nova forma de fazer política. Mas então, o que seria essa nova forma de fazer política que é feminista? A gente tem alguns princípios que foram sistematizados no texto base dessa trilha e que eu vou passar rapidamente com vocês. Todos esses debates devem ser aprofundados nos fóruns. A gente tem várias coisas que a gente pratica, mas a gente precisa refletir sobre elas e entender o que a gente está propondo como uma política e uma prática feminista de luta e de auto-organização. Em primeiro lugar, a política, como a gente enxerga, não é uma política institucional, não é uma política de Estado. A gente está falando de política do cotidiano. Lembra daquela máxima do pessoal é político? Então, é por aí. Todas as nossas ações, elas são políticas, as nossas relações sociais são permeadas pelo nosso fazer político feminista. Outra característica da política feminista é a nossa capacidade de aprender a partir das nossas experiências e das experiências das companheiras que são compartilhadas. Então, esse fazer social nos ensina muito, a gente compartilha umas com as outras e a gente aprende individual e coletivamente com essas trocas. É importante ver que as nossas ações individuais, elas têm um potencial de mudança incrível, mas existem questões que são estruturais. E essas questões estruturais, elas só podem ser combatidas quando a gente se organiza coletivamente. Por isso, outra característica da política feminista é a organização coletiva para a transformação social. Ao mesmo tempo que a nossa organização é coletiva, a nossa política também é descentralizada. A gente não tem um centro de poder feminista. Nós temos várias organizações e vários coletivos, agrupamentos que estão se organizando e detêm o seu próprio poder. Portanto, a nossa ação, apesar de coletiva, ela é descentralizada. Por ser descentralizada, tem muita mulher diferente fazendo política feminista, fazendo feminismo e construindo o nosso movimento. Por isso é importante a gente entender que existe uma pluralidade de mulheres que estão lutando e organizando a luta feminista. Dentro dessa pluralidade, é importante a gente não perder de vista que existem desigualdades entre nós. A pluralidade e coletividade de pensamento crítico e analítico é o que renova e fortalece o movimento. Por isso, a gente deve sempre fortalecer essas diferenças, valorizá-las, ao mesmo tempo que a gente não pode perder de vista que nós somos desiguais entre nós. Nesse sentido, as desigualdades devem ser combatidas em busca de uma horizontalidade cada vez maior dentro do movimento. Outro princípio da política feminista é a nossa capacidade de autocrítica e de autorreflexão. O fazer feminista leva em conta aquele pensamento de que, para modificar o mundo, eu preciso modificar a mim mesma. E isso nos coloca um exercício constante de crítica em relação à nossa relação com as outras mulheres e também sobre as nossas construções enquanto movimento.
Essa autocrítica é o que faz com que o movimento se renove e a gente tenha a capacidade de construir coletivamente valores compartilhados. Para construir valores compartilhados, a gente precisa estar atento ao cuidado. A gente não pode reproduzir, dentro dos ambientes de política feminista, práticas que são patriarcais, que são hostis e que excluem. Os espaços de construção política feminista são espaços de fortalecimento emocional. A gente deve estar atento a isso para que a gente possa construir junto uma política realmente transformadora. O feminismo que a gente defende enfrenta um sistema patriarcal, racista e capitalista. A nossa luta ela é antissistêmica. A nossa luta ela atua nas brechas para subverter esse sistema que exclui, que oprime e que explora. A nossa luta é uma luta auto-organizada. A gente defende as diferenças e a gente luta contra as desigualdades. A nossa luta é inclusiva. A nossa luta é revolucionária. Com isso em mente, eu convido a vocês a refletirem sobre as nossas práticas feministas locais e nacionais nos fóruns de discussão e levar o debate para o encontro presencial a fim de que a gente possa construir novas práticas dentro dos nossos coletivos, dentro dos nossos agrupamentos. Traga suas ideias para compartilhar com as companheiras e juntas a gente vai bolar muitas ações potencialmente transformadoras no Brasil inteiro. Ando tão cheia de mim que não tenho espaço para ser invadida, colonizada, transbordo. Gosto de ser quem eu sou. Os reparos são brisas que sopram por dentro. Tantas vezes ouvi, você só faz o que quer. Pobre daqueles que não fazem o que querem. São esponjas, encharcadas do externo. Fazer o que quer é mais que querer. É bem querer. Eu bem me quero, eu bem te quero. Somos mulheres, a resistência por um Brasil